Por gentileza, eu gostaria de convidá-lo a se colocar de pé em reverência à palavra do Senhor Jesus. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: irmão, agora é a hora. Como diz nosso amigo pastor Éder, é now, né? Agora é a hora da palavra de Deus. Abra o seu coração, que o Espírito Santo de Deus encontre um espírito ensinável, um coração de portas abertas para a semeadura da palavra de Deus. Eu te convido a abrir as Sagradas Escrituras no Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 6, verso 6. Lucas 6, 6. Enquanto os amados irmãos e irmãs abram a Sagrada Escritura, eu gostaria de só lembrar novamente aos irmãos que nos visitam, que receberam esse folhetinho, para no final do culto, você já pode ir naquela sala ali do meio, que nós queremos te dar esta lembrança, te dar um abraço, te dar este pão de mel, irmãos. Pão de mel é bom, viu? E já oramos. Pão de mel que emagrece, irmão. Lucas 6, 6. Os irmãos que encontraram, digam amém. Amém. E aconteceu também, em outro sábado, que entrou na sinagoga, estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus atentavam nele se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhe disse: uma coisa vos hei de perguntar. É lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. Senhor Jesus, nessa noite eu quero mais uma vez orar a Ti. Esse é o recurso que o Senhor deu à Tua igreja. Não somente à igreja, mas a qualquer homem e mulher, porque a Tua palavra diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu faço uso da oração nessa hora para expressar a minha dependência do Senhor, para suplicar a Ti o Teu auxílio, a Tua unção, a operação do Teu Santo Espírito através da minha vida. Que o Senhor possa usar a minha vida de uma forma maravilhosa. E a maravilhosa forma é a forma de abençoar Teus filhos e filhas que se encontram em Tua casa. Abençoa através da Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que só tem uma interpretação, que é a verdade, que é a espada de dois gumes, que é o pão, que é o que alimenta, que é o que nos lava. Fala, Senhor, conosco. É o que nós Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Por gentileza, pode tomar o seu assento. Quem é o homem, né, irmãos? Para estar sob o altar de Deus, pregando a palavra de Deus. Quem é o homem? Quem somos nós? Mas assim aprove a Deus. Muitos dizem que os anjos desejaram fazer esta obra. Isso é errado, isso não tem base bíblica. Eles pegam o texto erroneamente e aplicam errôneo. Os anjos não desejaram pregar a palavra de Deus. Desde o início, a pregação do Evangelho de Cristo Jesus foi determinado pelo Senhor ser feita por nós, homens e mulheres que dependemos de Jesus. E você precisa entender que Deus quer usar a sua vida.
Deus quer usar os seus lábios, em que você venha compartilhar a palavra de Deus, porque o poder está na palavra, e esta palavra vai promover a bênção de Deus na vida daquele que escuta. Apóstolo Paulo disse na Epístola aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 16: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo Jesus, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro o judeu, depois o grego. É o poder de Deus. E que privilégio o Espírito Santo de Deus nos direcionar a ministrar a palavra de Deus, falando de um momento, irmão Olímpio, que Jesus viveu, que o nosso Senhor no seu ministério terreno desempenhou. A Bíblia diz aqui, irmãos, algo muito lindo. E o tema que eu quero pregar é um tema muito oportuno, um tema que alegra muito o nosso coração. E o tema é restituição. Nós muitas das vezes temos a compreensão errada do que é restituição. Nós associamos pelos hinos que falam de restituição, pelas mensagens que ouvimos, que muitas das vezes a restituição é a consequência de Deus, é a intervenção de Deus para trazer de volta algo que injustamente nos foi tirado, que nós perdemos. É como se fosse um ato da justiça de Deus, porque Deus é justo, em nos abençoar, em trazer de volta algo que indevidamente nos foi tirado. Mas quando nós vamos para a raiz da palavra, e vamos na Bíblia de Gênesis a Apocalipse, nós entendemos que restituição não é isso. É isso que alegra o meu coração. Porque a restituição de Deus não é trazer de volta, não é nos recompensar de algo que injustamente nos foi tirado. A restituição de Deus é nos dar de volta, gerar de volta, trazer de volta um estado normal, apesar de nós não merecermos. A restituição de Deus é mais uma forma de Deus expressar o seu amor por mim e por você. Não é trazer de volta algo que foi te tirado injustamente. A restituição de Deus é trazer de volta algo que de repente nós perdemos por um erro nosso, por uma atitude falha nossa. Mas Deus, por conta do seu amor, da sua misericórdia, Ele nos restitui, porque Ele sabe que aquilo que está sendo restituído, ou aquele ser, é fundamental para a nossa vida. Então você perdeu uma grande oportunidade de dar glória a Deus. Sabe por quê? Porque de repente você se julgou injusto para receber de volta algo que te foi tirado. Mas a restituição de Deus é para vidas de pessoas injustas que erraram. Mas Deus, através da sua misericórdia, traz de volta para nós algo de valor. E é o que eu vejo nessa mensagem aqui. A Bíblia diz no versículo 6, o primeiro que nós lemos: e aconteceu também em outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E aconteceu também, a primeira coisa que nós precisamos entender, que na Bíblia também existe as narrativas históricas. Jesus é real, Jesus existe, Jesus não é um mito, não faz parte da mitologia grega. Jesus não é o fruto do pensamento de toda a humanidade que cria uma divindade para satisfazer uma necessidade da sua alma. Quando eu leio aqui, aconteceu, está narrando um fato. Abraça o irmão que está do seu lado nesta noite, vocês estão muito tranquilos. Abraça ele com força e fala assim: Jesus é real. Aconteceu também. Jesus é real, irmãos. Uma das grandes coisas que tem tentado impermeabilizar, penetrar no meio da igreja,
é uma dúvida sobre a realidade de Jesus. Jesus mesmo disse em João 14:6: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser através de mim. O artigo definido o caminho, a verdade. Jesus é real, irmãos. A Bíblia narra, o que a Bíblia narra acerca de Jesus, você vê que ninguém questiona. Você não vê nenhum programa na TV, seja Discovery Channel, seja qualquer programa que tenta muitas das vezes falar da Bíblia, dizer que existem outros evangelhos que não existem, questionar a canonicidade da Bíblia. Você vê que nenhum deles ousa a dizer que Jesus não existiu. Você não vê que nenhum deles ousa a dizer que Jesus não ressuscitou, porque Jesus é real. Ele está conosco no nosso meio, Ele está com você. Ele é o Emmanuel, o Deus conosco. Ele é o socorro bem presente no momento da angústia. Ele é o caminho, é o acesso, é a ponte que nos leva a Deus. Ele é a verdade, irmãos. Ele é a verdade. Ninguém além dele é a verdade. Somente Ele é a verdade. E Ele é a vida. E aconteceu também um fato acerca de Jesus, que Ele entrou na sinagoga e estava ensinando. Ele entrou na igreja. Você veio aqui nessa noite, como eu disse no começo, e eu não sou o criador desta frase, mas esta frase impactou a minha vida, o meu entendimento do que eu venho fazer na igreja. Você não veio aqui ouvir um sermão acerca de Deus, você veio se encontrar com Deus. Quando chega o momento de ir à casa do Senhor, é como se fosse um encontro especial marcado. É como se fosse o momento de nos sentarmos, visitarmos ou irmos até aquele que nós amamos. Você veio aqui nessa noite encontrar Deus. Você não veio aqui ouvir falar de Deus, adquirir um conhecimento, porque a letra ela mata, mas o Espírito ele vivifica. Ouvir acerca de Deus é bom, a fé vem pelo ouvir, mas se você não der lugar a uma vida prática, será como a Bíblia diz, aquele homem que não produz fruto, aquele homem que não recebe. Não é ser um PhD acerca de Deus que te fará um cidadão do céu, que não promoverá uma intimidade sua com Deus. Quando a Bíblia diz e entrou na sinagoga, você precisa entender a importância de viver esta comunhão, essa koinonia do grego, esse momento de intimidade, de vir adorar a Deus. Não deixe que Satanás, que decepções venham gerar uma barreira no seu coração, na sua alma, de você pensar uma mentira, que é possível ser um servo de Deus e ter vida com Deus fora da igreja. Isso não existe, irmão. Jesus entrou na igreja. Quando você começa a se arrumar com alegria, como o Salmo 122, o verso 1 diz assim: alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Quando você começou a se organizar para vir para a casa do Senhor, Jesus já estava aqui. Oh glória, Ele vem, Ele está vindo, ela está vindo, e eu quero abençoar, eu quero falar, eu quero curar, eu quero ajudar, eu quero direcionar, eu quero edificar. Alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Você precisa entender o contexto desse salmo. Sabe qual é o contexto desse salmo? Um dia ruim, um dia de prova, um dia de choro, um dia de tristeza, um dia de perdas. Quando pensou que aquele seria um dia só de amargura, sofrimento, alguém chegou e falou assim: meu filho, está chegando a hora de nós irmos à casa do Senhor.
porque tinha sido um dia tão ruim que a pessoa tinha esquecido que ia ter um momento de adoração a Deus. Mas quando ele recebeu essa informação e ele processou: opa, eu vou lá encontrar Jesus, foi gerado na sua alma alegria. Não importa o dia, não importa a circunstância, a fase, é para ser promovida uma grande alegria em nossos corações quando chega a hora de virmos cultuar a Deus. Sabe por quê? O salmista entendia que aquilo tudo de ruim que ele estava vivendo naquele dia, indo para a casa de Deus, adorar ao Senhor, não por aquilo que ele pode fazer, mas por aquilo que ele era. Como consequência, o cativeiro podia ser mudado, virado. Abraça o irmão que está do seu lado e fala assim: irmão, tenha maturidade, se alegre para ir na presença de Deus, porque Deus conhece o dia que você está vivendo. Se praticarmos isso, irmão, se praticarmos isso, se vencermos a nossa carne, o que ela diz para ficarmos chorando, quando bate aquela dorzinha de cabeça, quando bate aquela preguiça, aquele cansaço, e aquela indisposição, ou quando se surgirem no exterior as barreiras para irmos à casa do Senhor, mas nós resolvermos passar por cima de todas estas coisas e irmos à casa do Senhor, encontrar a Deus. Se praticarmos isso, você vai viver no sobrenatural de Deus. Você vai se acostumar a ver gigantes caírem, muralhas serem destruídas, a cura, o milagre chegar. Alegrei-me quando disseram: vamos à casa do Senhor. Quando Jesus estava ali nesta igreja, neste primeiro versículo diz ainda: havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. A igreja, a sinagoga, que é a igreja do judeu, o templo que o judeu adora, a Yahvé, estava lotada, estava cheia. Mas você vê a Bíblia tratando com muito carinho um homem em que não é falado o seu nome, mas é, de certa forma, nos informada a situação dele. A Bíblia diz que era um homem, havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. Um homem que possuía uma enfermidade. Ele tinha sua mão direita paralisada. E quando a Bíblia fala acerca de mão, ela nos remete a muitas coisas. A mão mirrada fala da mão que está impedida de construir, impedida de lutar, impedida de se defender, impedida de conquistar, impedida de abrir, de fechar. A vida daquele homem estava comprometida, e principalmente pela Bíblia ter os seus detalhes com o propósito de nos enfatizar que era a mão direita, geralmente a mão do ataque, do trabalho. A Bíblia relata então de mão mirrada, de mão enferma, de estar paralisado também, de uma situação ruim diante de Deus. Mas foi este homem, com esses todos os impedimentos, que chamou a atenção de Jesus. E aqui nesse texto eu entendo a realidade do que é a igreja. É o nosso ajuntamento para adorar a Deus. E em tudo aquilo que nós estamos impedidos de servi-lo, ou de avançar, ou de contra-atacar as hostes dos principados e potestades, de nos defendermos, de avançarmos,
por conta das nossas fraquezas, é aqui o melhor lugar de nos encontrarmos. Porque aqui é o lugar que o Senhor determina para nos restituir. Foi o que chamou a atenção de Deus. De repente você não tem, que eu vejo aqui dificilmente aqui alguém com uma deficiência física. Eu aparentemente conheço a maioria dos irmãos que estão aqui, de uma mão mirrada. Mas o que aquele homem representa? E eu passei a amar esse homem de uma forma tremenda. Porque a sua mão mirrada, a sua situação frágil, delicada, não roubou dele a vontade de adorar a Deus. Este homem, irmã Dilma, é mais forte do que muitos homens em sã saúde. Como naquela parábola que Jesus disse do seu banquete, ele que enviou os seus servos para convidar muitos para uma festa, mas cada um foi dando desculpas para não estar na casa do Senhor. Muitas das vezes, quando entendemos erroneamente que estamos vivendo um momento da bênção, ausência de problemas, nós tendemos a abaixar a nossa guarda. Mas este homem não. Nessa situação totalmente adversa, ele não deixou de ir à presença de Deus. Jamais deixe nada nesta vida impedir você de ir adorar a Deus. Os escribas e fariseus atentavam nele se o curaria no sábado, para acharem do que acusar. Olha só que interessante, irmãos. Eu quero falar um pouco da realidade, muitas das vezes, que a igreja é, mas a igreja não pode ser. Você não vê em nenhum momento, aqui até agora, da narrativa, Jesus indo até esse homem de mão mirrada: meu amigo, coitadinho, vem cá, vem aqui, eu quero te dar um abraço, um carinho. Não. A igreja estava cheia, a sinagoga estava cheia, Jesus tinha entrado nela, Jesus estava pregando, ensinando, e ele estava lá num cantinho, ele estava num canto, porque você já leu os versículos comigo, você viu que em um momento, Jesus o convidou para ir para onde? Para o meio, porque ele estava onde? Num canto. Jesus não ia chamar ele para ir para o meio se ele estivesse no meio. Ele estava num cantinho, estava lá, sem nenhum destaque. Mas a Bíblia diz que os escribas e fariseus já tinham olhado para ele, já tinham percebido que ele tinha a mão mirrada, estavam olhando para Jesus e estavam doidos para acontecer um problema para acusar Jesus, se Jesus ia o curar. Sabe o que é isso, irmãos? Muitas das vezes dentro da igreja, nós temos irmãos que se revestem dessa atitude farisaica, de escriba, que ele não recebe nada, irmão, ele está na prova. Nada acontece na vida dele, e ele reclama, ele murmura. Isso aí não é escondido de ninguém. Você vê que nada acontece na vida do irmão, mas apesar de nada estar acontecendo sobrenatural na vida dele, as bênçãos de Deus, ele se tornou um expert em perceber o momento em que Deus vai abençoar a vida do irmão, e aquilo mexe com ele, aquilo mexe de uma forma negativa. É o dom de perceber o milagre do irmão. Cutuca esse que está do seu lado aí e fala assim: irmão, mira, mas me erra, viu? Eles estavam ali incomodados pela possibilidade daquele homem ser abençoado. Abraça de novo ele aí, ele pode ter ficado meio complicado, né? Abraça ele aí e fala: desvia não. Ó, deixa Deus me abençoar, viu? Não se incomoda com a minha bênção não, hein? Já pensou, irmão? Que situação? Aqui não tem isso não, viu, irmão? Só nas outras congregações da Fonte de Vida, viu? Você fica aqui na sede que é melhor. O versículo 8 diz assim: mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. Levantando-se ele, ficou em pé.
Olha só que coisa tremenda, irmãos. Jesus conhece todos os seus pensamentos. Queira você ou não, acredite você ou não, creia você ou não, Deus é onisciente. O salmista Davi, no Salmo 139, ele fala da onisciência de Deus. Ele fala que Deus conhece todos os seus pensamentos, Deus sonda o seu coração. A Bíblia diz que o Senhor, conhecendo bem, cutuca ele aí, conhece bem, hein? Complicou, irmã Cátia. Complicou para nós. Deus é um Deus detalhista. Conhecia bem, conhecia no detalhe o pensamento, a motivação. Eu falei isso um pouco desta manhã, que Deus olha naquele que serve ao Senhor, que está no altar, como o irmão Gustavo está aqui me auxiliando. Deus está sondando o coração dele. Se ele está ali tocando teclado, o pastor Delano me pediu, realmente fica mais bonito, gostoso para a igreja. Mas poxa, o pastor Delano, chato, eu queria ficar ali sentado. Mas ele está tocando, está bonito, não está? Eu percebi? Não, eu estou aqui sorrindo, obrigado, irmão. E ele está lá, tá bom, pastor. Mas Deus conhece, porque na realidade Ele não está fazendo para mim, Ele não está fazendo para você, Ele está fazendo para Deus. Deus conhece os nossos pensamentos. Disse ao homem da mão mirrada. Não é porque Jesus conhecia o pensamento daqueles que não queriam ver a bênção daquele homem, ou queria usar aquela situação para colocar Jesus em uma situação difícil, que impediria Jesus de abençoar aquele homem. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? A Bíblia diz que há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Se hoje foi o tempo que Deus determinou para abençoar a sua vida, ainda que a sociedade não queira, ainda que o inferno se levante, ainda que esse irmão que está do seu lado, seja esse escriba, seja este fariseu, Deus vai abençoar a sua vida. Vai abençoar. Jesus não tem problema com ele em se embolar, em se colocar em situações de aperto para abençoar você, porque Ele te ama. Jesus olhou para aquele homem e disse: meu filho, levanta-te e fique em pé no meio. Isto fala da posição ideal de Deus para mim e para você. Deus quer te levantar nessa noite. Eu não sei qual o peso que tem sido colocado sobre os seus ombros, eu não sei a luta, não sei como está a sua vida, mas Deus nessa noite quer levantar, porque a palavra do Senhor diz, não eu, que Deus te chamou por cabeça, Deus não te chamou por cauda. Deixa Deus te levantar nessa noite, deixa Deus avivar a sua vida, não importa a circunstância, se levante, deixa Deus operar na sua vida. Levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor vem sobre ti. E a Bíblia diz que falou, fique no centro. Esse negócio do crente ficar se escondendo, né? Tudo uma linguagem corporal, né? Chega no culto, a paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor. Estou triste. Deus quer você aonde, irmão? Deus quer você no centro da vontade de Deus. Abraça o irmão aí. Fala assim, hoje é prova, irmão. Fala com o irmão, para de se esconder, para de murmurar, porque Jesus já te viu, Ele te ama, quer te abençoar. Mas você precisa estar no meio da vontade de Deus. Essa é a posição. Olha o que a palavra do Senhor diz em Deuteronômio 5. Eu vou ler rapidinho. Deuteronômio 5, 29 diz assim, olha só que texto lindo. Quem dera, Deus falando, quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem
todos os mandamentos, todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. O centro da vontade de Deus, sabe qual é? Não é uma posição geográfica, é uma posição espiritual, é a posição de obedecer a palavra de Deus. Deus chamou aquele homem e colocou ele no meio. Então Jesus lhe disse: uma coisa vos hei de perguntar: é lícito nos sábados fazer bem ou mal, salvar a vida ou matar? Muitas das vezes Deus, da forma que Ele interage com o homem, na multiforme graça de Deus, Deus fala através das circunstâncias, Deus fala através da vida, Deus fala através dos louvores. Deus usa até um jumento, irmão, para falar. Não é verdade? Está lá na Bíblia. E quando Deus fala com a gente, Ele dá o discernimento para a gente entender que é Deus falando. Ok? No primeiro momento você pode até ficar assim: será que esse sonho foi de Deus ou não? Tal, será que essa palavra foi de Deus ou não? Mas depois você entende e gera no seu coração uma convicção: foi Deus. Não é coincidência, não é obra do acaso, foi Deus falando comigo. Gera essa convicção. Então existe muitas das vezes que Deus fala comigo, com você, e Deus está interessado em entender o seu conhecimento bíblico, o seu conhecimento acerca de Deus. Jesus perguntou, aquele monte de homem querendo jogar areia na bênção do irmão, da mão mirrada. Jesus vira então para eles e pergunta: meus irmãos, eu posso curar no sábado, é lícito, a lei permite? Qual é o conhecimento acerca da lei que vocês têm? Qual é o conhecimento de Deus? Qual que é a sua maneira de entender Deus? Para muitos Deus é um déspota, Deus é um justo juiz. Tem irmãos que o Deus que eles pregam, se Deus fosse aquilo ali, irmãos, eu preferia ficar no mundo. Já tem outros que pregam que Deus é aquela vovó que traz sorinho caseiro, né? Não, filhinho, tudo bem, pode fazer tudo que você quer, estamos aqui, um sorinho caseiro, está tudo bem, né? Mas Deus, nem é esse extremo, nem o outro. Mas muitas das vezes, irmãos, nós nos esquecemos do que é a palavra de Deus e nos tornamos como esses homens, querendo avaliar o que Deus pode fazer ou não na vida de alguém. Colossenses 2,16 diz assim: não deixe que ninguém vos julgue pelo comer, pelos sábados, pelo vestir, porque todas estas coisas são sombra das coisas futuras. Tem crente que quer guardar o sábado. Interessante isso. A Bíblia diz que aquele que quer viver pela lei tem que guardar toda a lei. Ele não pode escolher: eu quero guardar o sábado, isso aqui é imprescindível para ser sábado, eu vou guardar o sábado. Tudo bem, mas então você tem que viver debaixo de toda a lei. E essa mesma lei que já foi abolida para nós, e Jesus é o Senhor do sábado, como nós vimos aqui na epígrafe desse texto, ela também diz que se seu filho for bagunceiro, você tem que levar ele para fora do arraial e tem que apedrejar ele. Então quando alguém vem com esses besterol, sem Bíblia, porque você precisa ter Bíblia, irmão, foi o que Jesus perguntou, você tem que mandar a Bíblia no lombo deles. Por exemplo, você já apedrejou um filho seu aqui, subiu, botou o pé no sofá da irmã, vamos pegar umas britas aqui e vamos dar umas britadas nele. Porque a Bíblia diz que aquele que quer viver pela lei tem que guardar toda a lei. Os fariseus queriam impedir o Senhor de fazer algo benéfico, angariados erroneamente, amparados erroneamente na lei. E Jesus então olhou para todos ao redor e disse ao homem: estende a mão. Eu não quero saber. Eu perguntei para eles aprenderem, mas eu quero abençoar você nessa noite. Deus quer te abençoar. Estende a mão. Deus foi pragmático. Jesus foi objetivo. Vem, meu filho, vem, já que você está no meio aqui, já te coloquei. Agora estende a sua mão. Aquilo que ele não podia fazer, aquilo que só o Senhor podia fazer na vida dele. E a Bíblia diz que ele então fez o quê? A Bíblia diz: e assim o fez. Ele estendeu a mão, e o milagre aconteceu. E a Bíblia diz que a mão lhe foi. E é o que eu quero finalizar aqui nessa noite. Restituição.
Não é como aquele hino que eu gosto muito. Diz: eu quero de volta o que é meu, sara-me. Dá uma ideia, né? Que, por exemplo, algo me foi tirado injustamente. Satanás, você vai ter que me devolver. Restituição bíblica é mais profundo do que isso. De repente, você com suas próprias mãos, porque a mão que estava mirrada, destruiu. Você está aqui na igreja, mas o seu relacionamento matrimonial não está legal, por causa de uma palavra, uma atitude que você tomou. De repente o seu filho está sem falar com você, porque a Bíblia diz que o filho tem que honrar pai e mãe, mas a Bíblia diz também para os pais: não provoqueis a ira dos seus filhos. De repente você provocou a ira do seu filho. De repente você foi mandado embora, porque você tomou uma posição errada no seu trabalho. E você foi mandado embora. De repente você está amargando uma dificuldade, porque você plantou sementes erradas no passado. Mas Deus está dizendo para mim e para você hoje: eu entrei na sinagoga, eu entrei na igreja, eu estou ensinando, eu estou pregando, e nessa noite, independente se você errou ou acertou, eu quero restituir a sua vida. Isso é restituição divina. É um ato voluntário de Deus em nos abençoar, independente de acertamos ou erramos. Porque a palavra restituição, do texto que nós lemos, e a mão lhe foi restituída, sã como a outra. Esta palavra restituída do grego, ela é do apokatistemi, trazer ao estado anterior. Ele não nasceu com aquela deficiência. Alguma coisa aconteceu na vida dele que mirrou a sua mão, algum acidente, algum erro de percurso. Abraça o irmão que está do seu lado e fala assim: irmão, de repente você está machucado, de repente alguma coisa aconteceu na sua vida. Deus quer restaurar o estado anterior. Deus quer restaurar, Deus quer restituir. Não porque você mereça ou eu mereça, mas porque Deus está vendo a sua mão seca, a situação difícil, a situação adversa, e Ele veio no arraial hoje para abençoar o seu povo. E eu quero convidar você a se colocar de pé, porque o Senhor falou: levanta-te e vem ao centro. Não vou falar para todo mundo ir para o centro do templo, senão de repente você vai perder sua bênção, achar que é uma posição geográfica, vai disputar, colocar o pezinho no centro certinho do templo. Não, mas se colocar de pé, e se colocar no centro da vontade de Deus, é uma vida de obediência à palavra de Deus. Porque uma ação do homem gera uma reação de Deus. Ah, eu não conheço Deus, eu não sei lá se esse Deus é isso mesmo. Eu te convido, dê um passo. Dê um passo. Uma ação do homem gera uma reação de Deus. Você vai ter a sua experiência com Deus. A Bíblia diz em Tiago: achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Uma atitude do homem gera uma ação do homem gera uma reação de Deus. Achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Ah, não sei, será que isso é mesmo? Será que esses crentes estão certos? Não, se achegue a Deus, busque a Ele, fale com Ele, faça como eu fiz. Dei um soco na cabeceira da minha cama, botei meu dedo para o teto do quarto e disse: existe Deus, eu quero falar contigo hoje. E pronto, despejei, vomitei tudo. Depois abri a Bíblia, li um texto bíblico, eu não entendi nada. Quando chegou no versículo 8 em diante, eu comecei a entender. Isaías 45:8 diz assim: destilai-vos os céus e produzam chuvas de justiça. Porventura pode o caco questionar com o seu oleiro, pode a criatura contender contra o seu Criador, pode aquilo que está sendo gerado no feto da mulher questionar o que geras. Eu vi, Deus não gostou do meu diálogo não, porque eu contendi com Deus, mas eu tive a minha experiência com Deus, e Deus estendeu a minha mão que estava mirrada. Deus curou a minha vida. Eu não sei o que está mirrado na sua vida, eu não sei o que está travado, parado, paralisado, e você precisa de uma restituição de Deus. E você já entendeu biblicamente, não emocionalmente, nem na teologia da prosperidade, nem brincando com a sua fé, o que é a restituição de Deus? A restituição de Deus não é trazer de volta o que você perdeu injustamente. A restituição de Deus é até que você perdeu justamente, porque você errou, porque aquele homem não nasceu com a mão mirrada, algo aconteceu na vida dele, e Deus trouxe de volta a condição de sã daquela mão.
Deus nesta noite não está julgando, Deus nesta noite está restituindo. O dia do julgamento ainda não chegou. A graça de Deus para mim, a graça de Deus para você. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. De repente você está sofrendo, precisa de uma restituição de Deus. Não importa a ninguém a área que você precisa ser restituído. Existem coisas muito mais valorosas do que um dinheiro. Você pergunta a alguém que perdeu a sua saúde, alguém, um ente querido, daria tudo para ter aquilo de volta. Que restituição você precisa de Deus? O que precisa voltar a ser sã? O que precisa de um milagre de Deus? Eu não vou convidar você a vir aqui na frente, viu, Jesus? Não dá. Esse problema de espaço Jesus vai resolver, não sou eu. Mas da onde você estiver, coloque a mão no seu coração, você que precisa de uma restituição de Deus. Eu quero orar. Senhor, a tua palavra diz que oração tem poder. E eu creio na tua palavra. E nessa sequência lógica de pensamentos, se a tua palavra diz que a oração tem poder, e eu creio na tua palavra, e eu orar com fé, a tua palavra diz que o Senhor atenderia em tudo o que nós pedirmos a ti. Evangelho de João, capítulo 15, capítulo 14. Se as minhas palavras estiverem em vós, e vós em minhas palavras, tudo o que pedirdes em meu nome eu vos darei. E eu quero pedir, Senhor, conforme a tua palavra que o Senhor revelou a ser ministrada hoje. O Senhor conhece o que está mirrado na vida dos teus filhos que com fé colocaram a mão em seus corações. Eu venho pedir ao Senhor nesta noite, assim como eles estão de em pé, como um sinal de fé, e o entendimento de que precisa ter uma vida no centro da tua vontade. E aí vem um milagre. Importa os opositores querendo ou não, que o Senhor possa dar a ordem, porque a ordem é tua, para que possa ser estendida esta mão, que possa haver a restituição, e a mão dele foi restituída como a outra, ao estado anterior. O Senhor possa restaurar. Restaura vidas dessa noite, vidas espirituais, emocionais, relacionamentos com pais, com marido, casamentos. Senhor, restaura, faz o impossível. Já está mirrado, já está acabado, já está seco, mas o Senhor é o que estende, é o que renova. Enfermidades, diagnósticos, Senhor, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, Tu és o Deus que restitui. Eu venho em nome do Senhor Jesus ministrar esta bênção sobre a vida do Teu povo conforme a Tua palavra. E os irmãos que crêem digam amém. Ainda de pé, irmãos, tudo aconteceu na vida deste homem que nós não sabemos o nome, mas sabemos a situação dele. E muitas das vezes saber a situação acaba promovendo um conhecimento da pessoa mais do que o nome. Muitas das vezes você sabe o nome. Ah, você conhece fulano de tal? Conheço. Mas muitas das vezes uma pessoa não conhece o nome, mas conhece a vida. Então aquele que não conhece o nome, mas conhece a vida, conhece mais a pessoa. Nós não sabemos o nome deste homem, mas conhecemos muito bem a vida dele, por conta deste episódio. Tudo aconteceu na vida deste homem, porque quando o Senhor Jesus o chamou, ele se levantou e foi ao centro da vontade de Deus. Ele podia muito bem dizer: não, Senhor, eu não quero, eu quero ficar aqui no canto, eu tenho vergonha, está difícil. Mas Jesus está te chamando nessa noite. De repente você entrou aqui na igreja e nós começamos a ministrar mostrando que Jesus é real. E foi um contato contigo, uma dúvida que foi tirada, que Jesus é verdadeiro. E que você precisa se levantar e entregar a sua vida a Jesus.
É a sua oportunidade de estar de pé no centro da vontade de Deus. E a restituição procederá esta ação. Eu te convido então, se você quer entregar a sua vida a Jesus, atender o seu chamado, a levantar sua mão bem alto, porque eu sou baixinho, para eu te ver, para eu poder te dar um abraço. Se porventura tem alguém no nosso meio que se afastou da presença do Senhor, se machucou, e hoje está voltando, ouviu esta palavra, e que Jesus não vai deixar de te ver, de te abençoar, de restaurar a sua vida para uma nova caminhada, levante a sua mão, eu quero orar por você. Esse é o maior milagre, irmãos. Esse é o maior milagre. Eu não tenho tempo. Alguém quer voltar para a presença do Senhor Jesus nessa noite? Levante a sua mão. Eu vejo a mão levantada. A igreja fica orando. Deixa a mão. Traz a irmã aqui que eu quero dar um abraço nela. Mais alguém, irmãos, quer voltar para a presença do Senhor Jesus nessa noite? Jesus já curou sua mão, irmão, que estava mirrada para levantar para ele. Ele já curou. Você já pode levantar para ele. Já pode com alegria e convicção entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Como que é o nome da senhora? Luciene. Irmã, esse nome é abençoado, hein? Tem umas mulheres abençoadas aqui com esse nome. Eu creio que essa mesma bênção está sobre a sua vida. A senhora está voltando para a presença de Jesus? Glória a Deus. Minha esposa vai te dar um abraço junto com a diaconisa. Que coisa linda. Vamos orar, né, irmãos? Tá vendo, irmãos? Um já foi para o centro da vontade. Por que você não vai ficar no centro da vontade de Deus? A Luciene veio, ó. Não tem o ditado, passar boi e passar boiada? Você estava esperando, tem gente que fala assim, ô Jesus, manda um primeiro, que eu estou doido para ir, ó. Já veio o primeiro. Jesus ouviu sua oração. Tem mais alguém para voltar para a presença do Senhor Jesus nessa noite? Levante a sua mão. Ela vai sair daqui abençoada. Não pela igreja, pastor. Você entende, irmão, não precisa ficar te explicando. É Deus na vida dela. Você lembra do dia que você entregou sua vida para Jesus? Nós vamos orar, irmão, no silêncio. A Bíblia diz em Mateus 10:32 que aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. É necessário a senhora repetir essa oração comigo. Senhor Jesus, hoje eu volto por livre e espontânea vontade à tua presença. Entrego a minha vida em tuas mãos e confesso que tu és o Senhor, Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados e me ajuda na caminhada. Senhor Jesus, eu como ministro do Evangelho de Cristo Jesus, mediante a oração da tua filha, peço a tua bênção, amado Espírito Santo. Foi o Senhor que interagiu. É o teu eu querer, teu efetuar, a glória é tua. Foi o Senhor que fez essa obra linda na vida dela, porque o Senhor quer abençoar a vida dela nessa noite. Faz assim, Senhor, sustenta ela, fortalece ela, até o dia que o Senhor voltar. O que nós te pedimos, em nome de Jesus. A igreja diz...